Bem, vamos lá, gente. Na última aula, a gente viu algumas coisas sobre materiais, né? Como usar o Shade Principle, que eu vou continuar usando ele na maior parte do tempo, tá? Eu vou dividir essa aula em algumas partes. Eu vou começar essa aula mostrando como que a gente pode criar materiais mais simples, usando simplesmente o Shade, o Principle. Depois eu vou para a aba manual, vou fazer o processo manual, como que eu crio o meu próprio material, como esse exemplo aqui. E depois eu vou falar de add-ons. O que são add-ons? Add-ons, tá? Nada mais é do que plugins que você pode usar dentro do Blender. Alguns são nativos, tá? Outros não são nativos, tá? Outros a gente vai baixar e usar. Mas ambos eles são capazes de fazer leitura de mapas. Porque na cultura do material, na cultura do 3D, um material ele é composto de mapas. Um shade, como a gente, isso daqui que vocês estão vendo agora é um shade. Ele é um material já pronto, tem essa aparência de pedra, só que se vocês notarem aqui embaixo, ele é composto de vários mapas. Eu estou na aba Shading, tá? Eu estou saindo do Layout, indo para Shading, beleza? Um shader, um material, né, um material, ele é composto de vários mapas, que a gente conhece popularmente como textura, tá? Né, textura, map, nada disso está errado, tá? Nenhum dos termos está errado aqui. Só que é bom a gente também se acostumar com os termos mais do mercado, porque a galera também usa muito esse termo, né? Que é o shade, que é o map, beleza? Isso aqui que vocês estão vendo pronto, ele é um shader, um shade, um material já pré-criado, todo configurado, todo linkado, tá? Não se assuste, depois eu vou mostrar manualmente como é que a gente faz isso, nem precisa disso tudo às vezes é mais simples do que parece. E eu quero mostrar primeiro como que a gente cria materiais mais simples, sem a necessidade disso aqui, sem a necessidade de mapear. Porque o mapa é quando você vai ter a necessidade de dar mais profundidade para o seu material. Por exemplo, um material metálico, cromado, ele não precisa de mapa, porque ele é uma superfície lisa, com muita refletividade, mas é uma superfície lisa. Não há necessidade de colocar mapa nele. Já um material de pedra, de chão, de concreto, de metal rasgado, destroçado, aí já precisa. Por quê? Porque precisa de mapas que simulem a profundidade do material. Porque no mundo real, a gente consegue perceber que aquele objeto está rasgado, que ele é esculpido, que ele é poroso, porque os nossos olhos conseguem calcular essa profundidade. No 3D, a gente não faz isso. No 3D, a gente simula. Ah, mas professor, tem o tópico de escultura, que a gente consegue pegar um pincel e esculpir. Realmente, isso não tem a ver com material, isso tem a ver com escultura, com esculpir a malha, tá? Não é o assunto de hoje. Então, na cultura dos materiais, quando a gente quer simular alguma coisa, a gente usa shaders. Existe o shader que eu tinha falado na última aula, que é o Principle, o BSDF, que a Disney criou, né? E ele é usado na maioria dos casos, e sim, eu vou continuar com essa linguagem. Ele é um material coringa para qualquer coisa que vocês vão fazer, tá? Existem muitas possibilidades com ele, não menosprezem isso, beleza? Então, nessa primeira parte, eu quero mostrar alguns materiais que a gente consegue fazer, tá? Uns 6, 7 materiais, simplesmente com o Principle, só que mudando alguns parâmetros. Tá bom? Vou falar sobre biblioteca de materiais, vou falar como a gente consegue criar materiais instanciados, tá? É bem importante isso, e a gente ter essa mentalidade. Antes de falar disso também, um atalho, já para a gente já ver como é que a gente troca a tela. Eu estou na aba de Shading, eu estou na aba de Layout. Aqui vocês podem notar que o Shading ele é dividido basicamente em duas telas principais. A do material propriamente visto com essa vista de fundo, que o padrão é essa daqui, o HDRI. O que é o HDRI? O HDRI é uma simulação de ambiente.
com a qual o objeto se comporta. Então, para a gente entender como que eu maximizo essas telas. Quando eu quero ver uma tela grande, eu coloco, né, o mouse sobre a tela que eu quero e eu dou Ctrl espaço. Ctrl espaço. Tá vendo? Ctrl espaço para ir, Ctrl espaço para voltar. Ctrl espaço para ir, Ctrl espaço para voltar. Não precisa clicar, tá? Só deixar o mouse aonde você quer, em qualquer área. Que o Blender faz isso para você, tá? E para mudar a tela de render, essa tela que vocês estão vendo aqui, essa aqui, ó, ela é a tela do Eevee, que é aquele renderizador mais básico. Se eu quiser mudar, eu aperto Z, e aí eu tenho o modo Rendered. Tá vendo? Não está mudando nada porque eu estou, pronto, com a simulação. Então eu tenho o Material Preview, que é o padrão, e Z, o Rendered. Tem atalho de número também, tá vendo lá? Ó? O Material Preview é o 2. E o renderizado, que é com Cycles, é o 8. Mas eu prefiro apertar Z. Eu, Rafael, prefiro apertar o Z. Eu acho mais prático, tá? Mas vai de cada um, né? Ó. Você pode apertar 2 ou 8. Beleza? Tanto assim também. Show? Primeira informação, né? Ctrl espaço, Z, tá? E agora é o seguinte, antes de criar alguma coisa, de criar algum material, eu quero mostrar um site que é muito, mas muito bom para vocês começarem a amadurecer as texturas que vocês vão baixar, tá? Por exemplo, o ambientecg.com. Depois eu vou colocar o link dele e o Blender vai abrir para mim também. Tá vendo aqui, ó? Cara, aqui tem muita coisa boa, gratuita. E para vocês entenderem o que é um shader, né? Vocês podem ver que tem alguns materiais, tem alguns mapas de campo, que são os HDRI, tá? Cara, tem muita coisa. Se você vier aqui, ó, em Explore All 2120, aqui tem 2120 recursos, assets. Ó. A maioria deles é gratuito, tá? A maioria deles é gratuito. Então, por exemplo, você gostou dessa madeira aqui, ó. Né? Madeira muito bonita. Se vocês notarem, a gente consegue baixar ela em um monte de tamanho. A gente consegue baixar ela no tamanho de 1K. A gente consegue baixar ela no tamanho de 2K, no tamanho de 4K. E essa aqui tem disponível no tamanho de 8K. Só que aí, vocês podem notar que lá dentro tem um monte de mapa. Tem Ambient Occlusion, tem Color, tem Displacement, tem Normal, tem Roughness e tem a prévia. Além de outros 2 arquivos usados também, que é o USDA, que dá para usar com animação, dá para usar com outros softwares. Tem a versão JPEG e PNG. Qual é a diferença, professor? Além do tamanho, que vocês podem ver que o 4K em JPEG tem 121 MB, o 4K em PNG tem 251. O PNG suporta mais cor, né? Vocês sabem disso, que o PNG é um formato de imagem que quase não tem compactação. Só que aqui no 3D a gente não vai ver muita diferença, tá? Eu acredito que vocês vão sentir essa diferença mais em filme, no cinema. Mas, ou no monitor IPS de muita resolução, tipo um Mac da vida. Mas vocês não vão sentir muita diferença de JPEG para PNG. Então, eu aconselho vocês a baixar sempre texturas em JPEG, tá? De 2K para cima, né? Só que fica a nível de curiosidade. Quanto maior o tamanho do arquivo, mais o carregamento dele também influencia no seu projeto. No render, o render vai ter que ler o arquivo 8K, ele vai ter que ler um arquivo muito maior. Isso é importante de falar, tá? Para dizer que eu não enganei ninguém. Depois eu baixo eles aqui. Cara, esse site é fenomenal. Ó. Posso ficar aqui o dia inteiro procurando asset, que eu nunca canso. Tem asset de tudo que vocês imaginarem, ó. Ficou? Olha esse bonito aqui, ó. Ele já vem já com as emendas do piso, né? E aqui ele mostra que tem todos os mapas, ó. Olha lá. Beleza? Show de bola?
Feito isso, vamos começar a fazer algumas coisinhas sobre material mesmo, tá? E sobre mapa. É importante de falar também sobre mapa que os mapas, cara, eles têm comportamentos em cada região do material. Um material é uma combinação de mapas. Então, quando você entender o que é um shader, o que são os shader nodes, ele é um material. O que é um material? Pedra. O que a pedra tem? Ela não é só pedra. Uma pedra tem rugosidade, ela tem um certo tipo de brilho, ela tem um certo tipo de espécula, né? Como que a luz influencia ela? Ela não tem nenhuma influência metálica, só se tiver algum tipo de ferro nessa pedra. Né? Tiver algum tipo de minério de ferro nessa pedra. Se não tiver, não tem metálico. Tá? Então, cada material tem os seus níveis de comportamento. Beleza? Isso é muito legal. Tá? Vamos começar. Vou fazer alguns materiais aqui, deixar um lado a lado aqui, para a gente dar uma praticada nisso. Vou criar um novo. Não vou salvar. Não vou usar esse cubo. Vou desligar por enquanto essa câmera. Deixa essa luz aqui oculta também por enquanto. Vou criar a Suzane, né? Queridona lá do Blender. Se você quiser por enquanto desligar esse grid, você pode desligar o grid aqui, tá? Que é o Show Overlays. Para não ficar vendo aqueles grid todo, tá? Como eu vou fazer algumas cópias dela, eu acho legal ter para clonar. 3, 4, 5, 6. Fazer uns 7, cara. Né? Shift D. Seguro o eixo X. Fiz uma cópia. Seleciono os dois. Shift D. X. Shift D. X. Faltou um. Shift D. X. Beleza? Pegar algumas Suzanes aqui. Vou colocar em Shade Smooth. Agora sim. Ó. Tranquilo? Só para a gente ver na prática alguns testes. Vou colocar na prévia do material, né? Eu posso apertar Z, colocar em Material Preview. Eu já consigo ver que tem uma prévia, porém, como não tem material nenhum, é tudo branco. Tá? Tranquilo? Tranquilo até aqui, né, gente? Daqui a pouco eu vou dar um intervalo, tá? E volto depois que eu acabar essa explicação. Mas vamos lá. Eu vou no material, a gente já sabe onde fica, né? É naquele mundinho. Beleza? Vou criar o primeiro material, não tem nenhum, né? Afinal de contas eu não fiz nada ainda, esse é um arquivo novo, tá? Posso selecionar o primeiro aqui. Se eu selecionar o primeiro, é lógico que ele vai pegar e já aplicar o primeiro material, tá bom? Novo. Eu vou chamar esse cara de cromado, de chrome, né? Cromado. Beleza. E o que é o material cromado? Primeira coisa que você precisa entender, né? O material cromado ele precisa ter a categoria dele de metálico o máximo que o programa me dá. Tá? Beleza? Só que além disso, ele não pode ter rugosidade, porque ele fica fosco. Né? Eu quero ele cromado, espelhado. Então eu vou tirar o roughness. E se vocês notarem, ó, ele já está espelhado. É um espelho, é um cromo. E se vocês também notarem, ele já está mostrando o HDRI. Você pode mudar esse HDRI. Tá? Tipo assim, como que você pode mudar o HDRI, professor? Você vai vir aqui ó, nessa categoria e aqui você está vendo esse HDRI. Esse é o padrão. Esse é o padrão que o Blender te dá. Dependendo do que você faça, ó, esse aqui tava, né? Olha esse, que legal. Dependendo de qual, você já consegue ter uma percepção diferente. Ele troca a luz, ele troca tudo, tá? Eu gosto desse aqui, ó, do estúdio.
Gosto muito desse HDRI. Esse aqui, ó. Ele te dá um nome, tá? Ó. Esse é o Studio Light, né? Vai te dando nome. Esse aqui é o City. Esse é o Courtyard. Esse é o padrão, que é o Forest. Aí tem o interior. Tem o Night. Tem o Studio, que eu gosto. Tem esse aqui também, que é o Sunrise. É bom para ver o brilho. E tem o último, que é o Sunset, pôr do sol. Eu vou deixar por hora no Interior. Eu gostei dele. Tá? Então, para o material cromado, você pode ver, eu estou usando o Principal. Eu já dei o nome para ele, ó. Cromado. Tá? E eu estou usando o Principal. Eu não estou usando o outro cara. Mas existem outros materiais aqui no padrão do Blender, tá? Se você clicar aqui em Principal, vocês têm esses outros tipos de shader aqui, tá vendo? Ó? O ADD Shader, o Anisotropic, Background, Diffuse. Esse é legal pra caramba, vou mostrar já já. O Emission. O Emission é quando ele tem luz. É um material que gera luz. É uma emissão de luz. Um monte de coisa, ó. Glass. Tem como fazer vidro também agora, tá? Vou fazer aqui. Mas tem um material específico para vidro dentro do Blender, que é o Glass. Mas como eu tinha dito, a Disney, em parceria com o Blender, desenvolveu esse Principle para que fique mais versátil. Com um único material, você consegue aplicar em diversos contextos. Tá bom? Beleza? Ficando bonito, hein? Agora eu quero fazer um fosco. Se eu fiz um metal cromado, eu quero fazer um fosco. Então eu vou clicar no objeto, New, vou chamar de metal fosco. Tá? A partir do momento que eu estou criando materiais, eu consigo acessar eles por aqui, ó. Tá vendo lá? Cromado e o fosco. E outra dica, você consegue ter uma prévia dele. Porque o mundo do Blender pode estar te influenciando, às vezes, na cor, na luminosidade, em diversos fatores. Se você abrir aqui, ó, aqui você tem a cara dele mais direta. Tá? Você pode trocar, inclusive, o tipo de visualização. Você pode botar um box, uma esfera, um cubo, um material meio de fur, esse Blender, que é esse padrão, que é maneiríssimo, esse Blender Sphere, o cloth, né, que é uma roupa, de ele carregar, e líquido. Eu vou deixar na esfera mesmo padrão. Show? Como é que eu faço um metal fosco? Eu vou de novo aumentar o nível de metálico. E, cara, dê tempo ao tempo, tá? Vocês podem perceber que ele vai carregando. Eu não estou usando Cycles, tá? Eu estou usando o Eevee para fazer só a prévia do material. Mas mesmo assim já está dando uma chorada. Eu já estou conseguindo sentir isso. E aí, gente, o Roughness, no padrão do Blender, vem mais ou menos em 0.500, né? Eu vou deixar em 618, mais ou menos. 0,618. Que eu já tenho um metal, ó, fosco. A superfície mais metálica fosca. Claro que eu não mudei a cor, né? Se eu colocar a cor, ele vai ter um comportamento distinto. Tá? E aí você pode ver mais ou menos roughness, né? Sem nada. Vou deixar aqui em 400. Tá? 0.4. O Blender funciona geralmente de 0 a 1. Vocês perceberam já isso, né? Ele geralmente funciona de 0 a 1. E 1 é os valores que já extrapolam o básico. Tá? Ele sempre vai pensar desse jeito. Tá? É bem legal isso porque você já vai entendendo. E olha aqui, ó, ficou um cobre, né? Olha lá. Um copper. E a minha bibliotecazinha aqui, ó. Cromado, fosco. Se eu quiser aplicar diretamente, basta vir aqui e, pô, escolher o material. Eu não quero, que eu quero fazer um novo. Mas se eu quiser, daqui a pouco eu faço uma cópia instanciada. Só para alterar alguma coisa, tá? Então, assim, para criar metal, é bem simples, né?
Você tem que tirar o roughness, porque o roughness é a rugosidade. E tu tem que extrapolar o metálico, que vai dar esse brilho super extremo. Um espelho, por exemplo, esse cromado que vocês estão vendo, na lógica, é um objeto que não tem nenhum tipo de rugosidade. Ele é completamente liso. Já o papel alumínio, o papel laminado, ele já tem um nível de rugosidade. É por isso que tem aquela parte fosca e a parte cromada dele. E quanto mais você apertar o papel alumínio, mesmo a parte brilhosa já não consegue espelhar tão bem. Por quê? Porque você está adicionando rugosidade no momento que você está dobrando ele. É isso que é a lógica de material, tá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar a ver mais alguns, né? Porque com isso aqui vocês já vão ser capazes de criar bastante coisa no trabalho lá que a gente fez de isometria, tá? Eu vou criar um plástico. Plástico agora. Vou criar um novo aqui. Chamar de brilhante. Plástico com brilho. Né? Então, aqui já não é metálico. Para fazer plástico não é metálico, né? Metálico é para metal. Mas eu tenho um outro parâmetro que eu preciso entender, que é o specular. O que é o specular? Influência da luz. Tá? O plástico, para esse cara aqui, eu vou botar uma corzinha primeiro, né? Beleza? Só que agora eu vou pegar o nível de specular e eu vou colocar no máximo. Todo o specular. E o roughness eu vou tirar todo. Porque eu quero um plástico polido. A gente consegue sentir, cara, quando é metálico e quando é plástico. Embora também lembre um vidro pintado. Basicamente, a olho nu é a mesma coisa, né? Quando tem um plástico polido, encerado, ele parece vidro. Dá pra colocar até um pouquinho mais de roughness, cara. Ó. Ele ficar com cara de plástico polido, mas não com cara de vidro. Mas o vidro tem que ter algum tipo de transparência ou de refração, né? E o plástico não é necessário, não é obrigado a ter. Tá vendo? Então, ó, eu consigo chegar nesse tipo de coisa aqui, ó, do plástico, tá? Extrapolando o specular, que é a influência da luz sobre o material, e tirando o roughness, que é a rugosidade. O principal ele já vem num padrão, né, cara? Ó, o principal, deixa eu criar um novo aqui, esse eu vou chamar de plástico fosco. Ele já vem num certo padrão, né, ó, principal. Vocês podem ver, eu tinha mostrado isso na outra aula, que ele já vem já com espécula, já vem com roughness, já vem com sheen, um cheirinho de clear coat. Ele é pré-definido. E o subsurface, né? Que a gente fez isso na pele, lembra? Com subsurface scatter. Então ele já tem uma pré-definição, tá? E aí é quando eu quero gerar um novo comportamento que eu vou alterando isso. Beleza? Como que eu chego no plástico, no plástico fosco? Eu posso colocar o roughness no talo e aumentar um pouco o specular. Deixa eu botar uma corzinha, né? Ó. Esse branco passa muito batido. Ó, o roughness no talo. Eu posso até tirar o specular, mas eu quero um pouquinho, eu quero specular também. Com plástico fosco, ó. Emborrachado. Talvez até agora o mais fácil de tudo, né? Só botar roughness. Só isso. Tá? Interessante, né? Muito interessante. Ó. Olha os materiais que eu estou criando aqui. Ó. Eu não vou falar hoje do Subsurface Scatter, né, que é aquele da pele, eu já tinha mostrado ele. Tá? Mas também dá para usar. E agora vamos ao vidro. Como é que eu crio o vidro? E toma ali material, né? Vidro. Vidro comum. Né? Eu ainda estou usando todos eles Principal BSDF. Olha como esse material é versátil, cara. Olha como esse material é versátil. Tá? No vidro, eu vou mudar um parâmetro que eu não mudei ainda, que é o Transmission. Transmission. Eu vou colocar todo ele no Transmission. Ou seja, a transmissão da luz.
tá? Ó. E eu vou tirar o roughness, porque ele ficou um vidro jateado, né? Ficou maneiro, mas eu vou tirar o roughness. Pronto. Agora é um vidro. Acho que vocês conseguem ver que ele está distorcendo as luzes de guia. Ó. Por quê? Porque ele está refratando a luz. E ele está espelhando também. Tá? Ó, um vidro mais grosso, um vidro mais fino. Olha que simples, cara. Fazer vidro. Muito bom, né? Vamos mudar o HDRI rapidinho? Ó, olha a diferença do vidro, que só refrata e distorce a luz, pro cromo, que reflete completamente, igual um espelho. Tem uma diferença bem discreta, mas muito importante. Shaders básicos só com isso aqui, né, cara? Muito legal. Vamos fazer o vidro jateado, então, né? Então, agora eu quero mostrar uma gambiarra. Eu já tenho essa biblioteca de materiais. Cromado, metal fosco, plástico de vidro. Eu quero aplicar o vidro fosco, mas eu não quero criar um novo. Olha como é que eu faço quando eu quero fazer isso. Eu vou vir aqui no vidro e apliquei do mesmo jeito. Só que vai começar agora o problema. Ó. Se eu mudar, por exemplo, a cor, vai mudar dos dois. Eu não quero isso. Se eu começar a mudar o roughness, vai mudar dos dois. Eu não quero isso. Mas eu não quero ter que criar um outro vidro. Eu quero só reaproveitar o material vidro e mudar apenas alguns parâmetros. No caso, o roughness. Eu quero mudar um parâmetro, cara. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Quando eu estou aqui no material, eu tenho esse cara aqui, ó. Add a new material. Ele vai colocar um novo material subinformativo. Ele ainda é um vidro, mas vai ficar como um submaterial dentro da categoria vidro. Então você pode criar um material chamado vidro e dentro disso fazer suas alterações. Tá? Eu vou vir aqui ó, em Add a New Material. Pode ver que ele fez o vidro 01. E esse vidro 01 eu vou aumentar o roughness. Vocês podem perceber que o outro não está mexendo. O outro permaneceu brilhoso e transparente. E olha aí. Então, se eu abrir aqui agora, ó, esse é o vidro 01. Tá? Então eu tenho o vidro e o vidro 01. Que eu vou chamar de vidro fosco. Beleza? Olha que interessante. Se não tiver nada selecionado, você pode trazer o material só para dar uma prévia. É importante que não esteja nada selecionado, tá? Não vai acontecer aquilo ali. Show? Vamos para mais um? Vamos fazer um material que emita luz, cara. Agora eu não vou usar o Principle. Esse é o... Para encerrar essa primeira parte, tá? Novo. Agora eu não vou mexer em nada aqui. Eu vou no Principle e eu vou colocar em Emission. Emission. E se vocês notarem, ele já gera uma luz. Tá? Aqui eu tenho a cor e eu tenho a força, a strength. Na strength, eu vou colocar, sei lá, em 15, em 10. E vou mudar essa cor, né? Então ele já tem ó, um comportamento de emissão. Tá? Show. Esse é o Emission. É o Shader Emission. Tá? E, cara, é muito bom. Tem muita coisa legal aqui. Tá? Deixa eu aumentar essa força dele. Pronto. Beleza? Olha aí. Ó, pode ver que ele está começando a jogar luz para cá, ó. Pro outro camaradinho. Então olha aí, ó.
Quantos tem aqui? 2, 4, 6, 7 materiais super produtivos. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu jogar um outro cara. Olha aí. Vamos pro shade? Vamos trocar para o Studio. Vamos pro Cycles. Olha aí. Primeira aplicação, né, de alguns materiais que a gente pode usar. O HDRI, ele vai dizer muito sobre o material na visualização, tá? Ó. Ele vai dizer muito sobre o material na visualização, mas é muito bonito, cara. O resultado que a gente consegue aqui é muito rápido e é muito bonito. Bem, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês, então, na prática, como é que seria, né, produzir esse materialzinho aqui, tá? Para a gente chegar no mesmo resultado de maneira bem simples e muito funcional. O material em si é esse, tá? Muito bonito, tem rugosidade, tem mapa normal, tem um monte de coisa. Eu peguei aqui nesse site, depois eu vou compartilhar os links, tá? É uma textura em 4K, achei bem interessante esse metal pintado, só que vocês veem que ele foi perdendo, né? Ele foi perdendo tinta com o tempo. E aí deu esse ar de envelhecido, cara. E isso é muito legal, tá? Beleza? Depois eu coloco para vocês aí o link. Vamos lá. Vou fazer do zero aqui, tá? Vou vir aqui em File, New, General. Não vou salvar. Zerado, tá? Antes de falar qualquer coisa, o que é essa tal informação que é o seamless? O que é uma textura seamless? Isso daqui que vocês estão vendo nesse momento, ó, é uma textura seamless. É uma textura que você consegue fazer uma emenda perfeita. Ela não tem aquela sensação de corte. Ela é infinita. Em alguns lugares, vocês vão ouvir o termo tileable. Tileable. E a gente também conhece ela como seamless. Seamless de sem emenda, tá? Então ela não tem emenda, ela não tem perda, tá? Essa é a textura, ó. Mas vocês podem ver que ela sozinha não faz verão. Não dá aquele aspecto metalizado. Só que quando você baixa um grupo de texturas, um mapa, você traz um monte de coisa junto, ó. Você traz o modo Color, você traz o modo Displacement, né? Você traz o modo metálico, o normal, os normais. Aqui no caso vieram dois. Dá para aplicar dois normais. Eu apliquei um só. O que é o normal? O normal é o que vai fazer a simulação de profundidade. Ele também era conhecido antigamente, quer dizer, ele não era conhecido. Existia um outro modo um pouco inferior, que era o Bump Map. Algumas texturas mais antigas vocês vão encontrar o Bump Map. Hoje a gente usa o normal. Ele tem mais profundidade de cor e se aplica melhor na simulação de materiais. Tem o de opacidade que eu não vou usar hoje, tá? Que ele causa transparência. Não vou aplicar ele hoje. E o Roughness. Olha o Roughness aqui, ó. Se vocês notarem, além do normal e do modo cor, todos eles são preto e branco. Isso é importante de falar. Por quê? Porque eles simulam o alfa. Lembra daquela cultura do vídeo? Preto transparente, branco sólido. Eles fazem a mesma coisa. O displacement é o que vai dar chanfro. Então, o chanfro só vai acontecer do branco para cima, tá? E por aí vai, ó. Claro que tem umas variações de informação aqui, tá? Não é 100% igual a Premiere ou igual a After, tá bom? Mas é basicamente a mesma cultura, tá? Basicamente a mesma cultura. Tranquilo? Isso é muito legal de falar logo agora, para na hora que a gente for fazer, já ter esse conhecimento, já ter essa informação, tá bom?
Vamos lá. Eu vou tirar essa câmera da cena. Essa luz. Deixa ela aqui por enquanto. Tá? Deixa ela ali, não vai me atrapalhar agora, mas eu vou ocultar ela. Beleza? E eu já vou direto para o modo Shading. Eu já não vou ficar aqui mais. Então, Shading. Tá aqui, não. Já tem o material base nele, que é o Principal BSDF, com todas as informações que eu preciso para trabalhar. Ó. Color, Specular, Metallic. Isso aqui é uma réplica idêntica ao painel lá no modo Layout, tá? Só que aqui ele é cheio de vínculos. Então eu posso fazer parentescos, que é basicamente como a gente faz um mapa de material, como a gente cria um shader, criando parentescos, tá? E aqui é o modo de saída dele, né? Ó. O Surface, o Volume e o Displacement. Eu vou usar esse Displacement já já, tá? Já já. Eu apertei Ctrl espaço para colocar na tela cheia, porque agora eu já vou acrescentar algumas coisas, depois eu coloco dividido para a gente entender, tá? Eu vou começar colocando a cor, a cara do objeto, para ele dar aquela aparência dele, beleza? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu tenho Shift A, que é aquele modo que a gente já sabe, ou aqui em cima pelo modo Add, tanto faz. Eu vou colocar no Input. Texture. Desculpa, é muita coisa. Texture. Add Texture. E o que eu quero é Image Texture. Por que eu quero Image Texture? Porque eu tenho uma imagem que eu baixei daquele site e descompactei e me deu aqueles mapas para usar em determinados lugares, certo? Então eu vou no Image Texture. Ele vai criar para mim isso aqui, ó. Por enquanto não é nada. É só um Image Texture. Mas nota que já tem umas informações legais aqui. Eu posso colocar um novo, eu posso abrir, que é onde eu vou. Aqui, ó, o Color já está me dizendo para onde eu tenho que mandar ele, que é para o Base Color, tá? E tem esse Vector, que eu vou falar já já o que é, tá? Porque o Vector tem a ver com o valor de mapeamento do objeto, da imagem. Beleza? Então eu tenho uma Image Texture que por enquanto não é ninguém, tá? E eu vou adicionar a imagem. Open. No meu caso está em Vídeos, Painted Metal, é aqui. E se vocês notarem, as imagens, elas já vêm com o nomezinho para vocês saberem aonde vão aplicar. A maioria das imagens que vocês baixam já vem assim. Color, Displacement, Metalness, de meta, normal, Opacity, Roughness, e aqui é a prévia, tá? Isso aqui é a imagem de prévia, porque depois que vocês baixaram, não precisam mais voltar no site. Já é de vocês, né? Vocês podem, com o tempo, criar um banco de materiais, de mapas, para usar nos trabalhos de vocês. Aí vocês não precisam mais depender da internet. Baixou, tá no seu computador. O que eu vou colocar é cor, então eu vou colocar esse cara aqui. Tranquilo, ó. Vocês podem ver que ele já mudou o nome, já não é aquele Image Texture. Ele já mudou o nome. Por enquanto eu vou deixar do jeito que tá. Porque eu preciso fazer duas coisas, tá? Eu preciso fazer duas coisas, beleza? Eu preciso adicionar um mapa. Por que mapa? Para que eu comece a coordenar a posição do material, porque nesse momento não aconteceu foi nada. Tá tudo solto, tá tudo desconectado, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Add, Vector, Mapping. Add Vector Mapping. E eu vou colocar esse mapa aqui, ó. Gente, isso aqui vocês podem colocar no lugar que vocês quiserem, tá? Dar zoom, ó. Pode ter quintilhões de coisas. Segurar o scroll pressionado, ele move, ó. O scroll rolado é para dar zoom. Esse mapping, ele tem um vector, tá vendo? O vector. Esse vector do mapping, eu vou jogar no vector da textura. Show? E esse color, eu já vou começar a jogar ele no base color. E algo já vai acontecer. Ó. Ficou vermelho. Mas, professor, por que vermelho?
Cadê aquelas listras brancas? Tá? Então, como eu não coloquei uma coordenada de textura, como eu não estou fazendo isso, né? O Blender não está entendendo o que está acontecendo. Ó. Tá tudo em 0. Tá tudo em 0. Só o scale que está 1. Mas a posição, a rotação, está tudo em 0. Quando você vê que está tudo em 0, é por causa do seguinte motivo. Ele está se baseando, cadê o Metallic Paint? Que é sempre no canto que ele precisa se encontrar. Então ele está colocando ó, no canto inferior esquerdo. No canto inferior esquerdo, está vermelho. Então ele vai sempre se basear nisso. Tá? Sempre se basear no danado do canto. Para que isso não aconteça, e aí ele consiga fazer uma interpretação, eu vou vir de novo em Add, aqui em Texture, deixa eu me achar aqui, tá? Que é muita coisa. O que eu preciso colocar, achei, é Input. É um Texture Coordinate, coordenar textura. É isso que eu preciso, beleza? Texture Coordinate, deixa ele aqui no canto. E aqui em Generated, eu vou jogar ele para o vector do mapa. Generated, Vector. Pode ver que já mudou uma coisinha aqui, ó. E o vector está para o vector do material e o cor está para a cor. Com isso já tem uma base de qualquer material. Já é uma base. Mas percebeu que deu um erro? Mas já está com a cara já da imagem, ó. Pelo menos na frente aqui, ó, ele já pegou o mapa, tá vendo? Ó? Só que aí o Blender está entendendo o seguinte, ué, a imagem que você botou é plana e o objeto em si é um cubo. Como é que a gente resolve isso? Aqui, ó, no comportamento do material, ele está em flat. Nota que ele está em flat. Eu vou colocar ele para o mais parecido com esse objeto, que no caso é um box. Pronto. Agora já tem a cara do material. E se vocês notarem, não tem emenda. Ó. Não tem aquela sensação de que está cortado. A imagem termina aqui e recomeça aqui, ó. Parece uma coisa só. Essa quina é a quina do cubo, não da imagem. Então, gente, o melhor exemplo para usar texturas é trabalhar com imagens que são seamless, que são tileables, tá? É a melhor coisa. Então, ó, com isso daqui, simplesmente, com essa estruturação aqui, ó, deixa eu colocar mais próximo, né? Esse já tava, né, ó. Esses caras já estavam. Agora veio, eu coloquei esse, eu coloquei esse, eu coloquei esse. Com esses três caras aqui, fazendo um vínculo com cor, você já tem um material básico. Se você quiser ele metálico e não tem mapa, você pode mudar aqui, tá? Ó. Você pode continuar mudando tudo aqui. Agora, se você tem imagens de texturas, de mapas, aí você pode fazer vínculos, que é o que eu vou fazer agora. Mas se você não tiver, tá tudo bem. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? A única coisa que eu precisei de início é ter uma cara, uma aparência, que foi o que eu fiz quando eu coloquei a cor, né? Quando eu coloquei esse shade, tá? Mas eu não necessariamente preciso ter mapas para tudo para eu conseguir ter a aparência que eu quero, tá bom? Mas é legal, né? Afinal de contas, você pegou o material, é importante que você tenha isso, beleza? O bom de estar gravando a aula é que vocês podem rever isso quantas vezes necessário. Vamos colocar agora o metálico. Então eu vou pegar esse cara aqui. Eu não vou adicionar um novo Image Texture. Eu posso, tá? Shift A, Texture, Image Texture. Eu posso. Mas eu posso também duplicar esse cara com Shift D. Com Shift D. Entendeu? O que eu já tenho original não perdi. E agora eu vou acrescentar mais um. Como ele já está com o modo box, ele já vai ler automaticamente. Então eu acho mais interessante. Eu vou na pastinha que está aqui, ó, e vou substituir pela imagem devida. Que no caso aqui, eu quero fazer um metallic. Cadê o metallic? Tá aqui, ó. Meta, de metalness.
eu vou fazer o vector do mapa para o vector dele e o color para o metallic. E, gente, é só isso. Deixa ele ler. Ó, agora eu já tenho uma cara de metalizado, ó, nas regiões aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Na projeção da luz, ó. Deixa eu botar para outro modo. Olha ali, ó. Ele já tem esse aspecto de metalizado, ó, naquelas regiões do mapa, ó. E, cara, já é um material muito bonito, olha aqui. Só com dois shaders, com dois nódulos, desculpa, que é o color e o metallic. Eu já tenho uma coisa muito bem. Eu vou fazer mais ainda. Preciso colocar rugosidade, preciso colocar o normal, né? Eu preciso colocar o displacement, que eu quero botar um displacement para dar uma profundidade maior. Mas eu já tenho o que eu quero. Isso aqui já é uma criação de material, tá? E não é tão difícil se você para ver. Ó. Depois eu coloco um print dessa imagem. Vou acabar, aí eu jogo lá para vocês, tá? Por enquanto, cor e metálico. O mapa, que é o cara que é o coração da estrutura, e vocês podem mudar isso aqui à vontade, tá? Eu não mostrei, ó. Vamos supor que eu queira mudar a escala do objeto, ó. Em cada lado, ó. Eu posso, tá? Vamos supor que eu queira mudar a rotação. O ideal é que os valores sejam os mesmos, tá? Para não dar choque. Ou a posição. Ó. Você pode mudar isso aqui a hora que você quiser. Tá valendo tudo isso aí. Para caso seja, por exemplo, uma caneca que tem um adesivo. Aí ela ficou muito em cima. Você vai dar aquela ajeitadinha para ficar na curva da caneca, para ficar mais real, né? Do jeito que você está criando o material. Então vocês podem mudar isso a hora que vocês quiserem. Não é tão difícil, né? Eu acho esse criador, né, o shading do Blender, mais prático do que o de outros programas, tá? Embora todo programa de 3D vai ter isso aqui. Vai mudar um pouco aqui e ali, mas eu acho do Blender mais bonito. Eu acho mais prático, tá? Na minha opinião, né, claro. Vamos fazer então mais um? Vamos fazer o... Vamos fazer o displacement. Shift D. Não, vamos fazer o roughness. Tá? Vamos fazer o roughness. Eu vou vir aqui e nesse cara aqui acrescentar o roughness, que é a rugosidade, né? A rugosidade só vai funcionar nas partes que tem o metal, tá? Nas partes que a tinta tá polida, quer dizer, o oposto, nas partes que tá pintado. Beleza. Roughness. Mesma coisa, tá? Eu tenho que pegar o vector e jogar aqui. Eu tenho que pegar o color e jogar em roughness. No momento em que eu aplico, eu já não tenho mais aquele parâmetro, tá vendo? Ó? Porque agora ele depende da imagem. Não é mais editável na minha mão. Eu posso usar os dois, tá? Se eu não quiser uma imagem, eu tiro e aí eu consigo fazer um roughness eu mesmo. Mas como eu tenho um mapa, vamos fazer um mapa, né? É mais lógico. Se eu não tivesse um mapa, tudo bem. A única coisa que eu preciso que vocês troquem aqui é o seguinte, deixa ele carregar. No roughness, ele acabou ficando meio esquisito, ficou muito fechado. Isso se dá por, especialmente no roughness, coloca para non-color, não usa sRGB, tá? No espaço de cor. Porque o Blender ele vai ler o arquivo da textura de 0 a 1 e não usando o sRGB. Principalmente no roughness, tá? Nos outros pode manter que fica bem vivo. Tá vendo? Fica mais esbranquiçado. Fica mais fiel. Tá muito bonito, mas não tem realismo, né? Ó. Cadê aqueles frisozinhos que a gente queria ver, que eu tava mostrando quando eu comecei? Por que não tem ainda, professor? Porque tá faltando dois caras para eu concluir. Que é o Displacement Map e o Normal Map. Com isso eu vou conseguir. Tá? Com isso eu vou conseguir. Beleza? O que eu tenho até agora, a árvore de nódulos, é isso aqui. Beleza? Vou colocar mais. Vamos subir.
E, gente, o jeito que eu estou organizando aqui é meu jeito, tá? Vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem, pelo amor de Deus. Shift D. Né? Vou colocar um displacement. Vou puxar o vector. Vou pegar a imagem displacement. Só que eu não vou aplicar o displacement direto em column. Por quê? Não tem displacement aqui. O displacement é aqui. Eu não posso pegar esse displacement e jogar por aqui. Eu preciso de um mapa que intermedie esse caminho, que simule isso. Então eu vou vir aqui em Shift A e no Vector eu vou colocar um displacement, que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu subir esse cara. E nesse material displacement, eu vou sair dele em color para normal e aqui jogar no displacement, tá? Então o displacement ele tem um caminho intermediário no mapa, tá? Não tem um caminho direto. O normal tem, mas eu vou colocar o mapa de normal. Mas o displacement a gente coloca na saída, ó. O displacement, você só vai ver resultado no displacement no render final. Olha aqui, ó, no Material Output. Não na prévia do material. No Material Preview você não vê displacement, tá? Então se você estiver usando o Weave, você não vê displacement, tá vendo ali, ó? Fica bonitão, mas fica liso. No Cycles, a gente já consegue ver um pouco, olha lá, ó. Já consegue ver um pouco do displacement, tá? No Cycles, a gente consegue. Show de bola. Beleza? Vou terminar com o Normal Map. Normal Map. Vou lá voltar. Depois eu organizo essa baguncinha aqui. Shift A, Vector, Normal Map. Deixa ele aqui. Normal Map. Aonde o Normal Map vai? Normal. Tá? Vou botar a imagem do normal aqui, ó. Pronto. Pronto. Vou clonar de novo, Shift D, e toma ali Shift D. Todas as texturas estão aqui, né? De forma vertical, tá? Eu vou deixar a imagem assim, para essa árvore fazer mais sentido, tá bom? Todas as texturas estão assim. O vector também. O vector é para tudo, né? E aqui eu vou jogar o normal. Aí eu vou escolher qual, cara. Vou pegar esse DX. Vou jogar o color do normal para color e normal para normal. Agora eu tenho, ó, isso aqui, ó, esse relevo alinhado com o displacement, ó. Você não vai conseguir ver isso no Material Preview. Você consegue até ver, mas não muito, tá vendo? Ó? No Cycles, olha a diferença, cara. No Material Preview, que é o Weave, você vê, mas não vê muito. No Cycles, o negócio ganha vida. Ó. Cadê minha luz? Olha lá. Tá vendo? Ó? Esse tipo de efeito, né, de craquelado, de gasto, foi raspado, alguém bateu, caiu, tá? É com o displacement e com o normal, que o normal simula a profundidade do objeto e o displacement faz uma extrusão visual, não é uma extrusão real. E, gente, com esse simples conceito aqui, ó, vocês conseguem criar muita, muita, muita coisa. Olha isso. Muita coisa. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto não, tá? O displacement podia estar aqui. O normal podia estar aqui. Não tem nada a ver a ordem que você criou não, tá? Ó. A única coisa que importa é você fazer uma organização para quando você abrir, conseguir sacar rapidinho quem é quem. Ó. Eu vou postar essa imagem aqui depois. Tá bom? Olha que bonitinho o nosso mapa. Todo configuradinho, ó.
Material até dizer chega. 5 nódulos de vector. 1, 2, 3, 4, 5 mapas. 2 submapas, que é o normal map e o displacement map. E um único material, que é o principal BSDF. E a gente consegue chegar nesse resultado. Aí ele teria que calcular o bicho, né? Sacou? E é muito bom, cara. Vamos colocar aqui um estúdio. Olha lá. Beleza, gente? Esse é o modo manual de textura de material. Eu mostrei alguns prontos com BSDF e mostrei também o caminho de você criar o seu próprio universo, criar o seu próprio material. Tem outras coisas que eu vou falar ainda, claro, não hoje, mas em outras aulas. Isso funciona com todo o material, qualquer objeto que você criou, modelou, eu quero madeira e tal, vou colocar os links dos sites, tá? Aquele CC0, o ambiente CG, pra vocês baixarem e criar a biblioteca de vocês. Seguindo esse caminho, dificilmente vai errar, tá? Dificilmente vai errar, beleza? Entenda que o conceito de preto e branco aqui é como o alfa. O preto é sem nada e o branco é com informação. No caso do roughness, o mapa do roughness era preto e branco e tons de cinza, aonde o 0 é preto, ou seja, não tem nenhum tipo de rugosidade. E o 1 era branco, extremamente rugoso. E aí tem os tons de cinza, 0, alguma coisa, 0,9, até chegar no 1. Aí ele é super branco, tá? É a mesma coisa do Premiere, é aquele negócio do Alpha, do After Effects. Entendendo isso, vocês vão ter uma praticidade melhor de produção no Blender, tá? Essa é a estrutura, esse material que ficou lindão, velho. Ó, olha isso.